Olá, eu sou a Laika Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Meu nome é Nani e eu tenho entre 78 e 80 anos. Eu não sei, tá? A minha idade certa, porque sabe aquelas famílias bem antigas que você nasce e aí não te registram na época, né? Tipo assim, a minha mãe diz que me registrou 1 ano depois. Eu não sei muito bem como é que foi tudo isso. 1, 2 anos. Até o dia do meu aniversário, parece que eu comemorava numa data diferente. Então fica aí, 78, 9, por aí. Com 80, 70 anos, eu não preciso dizer que eu não trabalho mais, mas eu tenho as minhas rendas. E eu comecei a entender, aliás, antes de tudo eu queria falar, que tudo que vem na frente dessa história, Deus vem primeiro. Sempre Deus na frente de tudo. Deus sabe de tudo. Deus resolve tudo. E, depois de falar de Deus, o que me deixou muito triste já foi o início do meu relacionamento com o turco, o Carlos. O meu turco chamava Carlos Alberto Steak. E ele já deu um problema com Deus, comigo, no início, porque eu falei pro meu pastor. E o meu pastor já disse que não era certo. Então Deus já não estava aprovando esse relacionamento. E eu escutava o pastor, mas eu fingia que eu não estava escutando, porque eu gostava muito do Carlos Alberto Steak. Porque todo dia ele me mandava uma foto do steak dele, né? E imagina, para uma senhora, eu tinha, assim, vocês ficam achando que a gente não tem esse desejo todo, né? De namorar. A gente tem, sim, isso não passa não, tá? Não tem nada de menopausa, nada que perdure isso aí não. Que não perdure isso daí. Eu entrava num sites e tal, né, pra ver as coisas, porque assim, vocês não sabem como é a solidão de uma pessoa que já não tem mais um parceiro, tá? É horrível. E eu não gostava, não me interessava por nada desses sites. Mas o steak do Carlos Alberto era uma coisa que me fascinava. E ele sabia fazer umas fotos do steak dele de umas poses diferentes, sabe? Ele era muito criativo. Não era aquele homem que só colocava aquela roupa íntima furada e fazia aquela foto tipo, ai, me acho. Não, o steak, ele tinha lugares decorados com temas para fazer a foto do steak dele, entendeu? Então um dia o steak estava com fundo de parede numa janela em Roma, com o steak de fora, Mamma Mia. No outro dia ele estava com um steak no safari, com quase que uma tromba de elefante. Carlos Alberto me divertia muito de todas as formas que vocês possam imaginar. Então eu ficava entre a cruz e a espada, né? Era Satanás de um lado e um anjinho do outro. O anjinho era o pastor, que falava que eu estava sendo enganada, mas eu não queria acreditar. E aí o que eu fiz, né? Eu pedi para Deus me dar o sinal do que, se isso era o errado mesmo, que eu parasse. Vocês entenderam um pouquinho melhor? O que acontecia? O pastor falava que eu não devia dar dinheiro para ele. Por que eu estava dando dinheiro para ele? Porque ele me dizia que já tinha chegado no Brasil, que estava para chegar na minha cidade, que já tinha chegado há um mês. E quando ele chegou no Brasil, ele teve um problema com a documentação no aeroporto, que se eu não ajudasse ele, ele ia voltar de novo para Angola. Então, mandei lá o dinheiro da documentação e ele conseguiu entrar. E aí ele disse que estava com problemas para passar entre as fronteiras da cidade aqui dentro do Brasil. Cada fronteira era uma documentação, uma alimentação, que ele estava passando fome, que ele tinha ficado doente, que acabou sendo internado, que tinha que operar e desoperar e costurar e colocar os pontos e retirar os pontos e refazer o braço que caiu e quebrou. Então, cada momento eu mandava um dinheiro para que
cada vez que eu mandava o dinheiro resolver a situação dele, ele se aproximava mais da minha cidade, que era no sul. Cada vez que o steak se aproximava, Carlos, desculpa, é que eu fiquei com a memória dele por causa do steak dele. Cada vez que o Carlos se aproximava, ele mandava mais fotos do steak dele. Ele ficava feliz, grato. E aí já não tinha mais o steak só em temas de fundo. O steak vinha com roupinhas, decoraçõezinhas no bitiquino mesmo, né? No bilaudito. E ele se renovava. Um dia deu um negócio, um revertério na minha cabeça, e eu resolvi conversar com o pastor que estava ficando difícil a vida para mim. Porque eu tinha que dividir o meu dinheiro com o Carlos. O Carlos não chegava nunca. E eu tava ficando sem dinheiro. E foi aí que eu peguei a do pastor. Que ao invés do pastor estar preocupado de saber, você tá passando fome, o teu convênio tá em dia, o que tu precisa, né? Não. Ele falou que eu tava em um golpe há muito tempo, que ele já tinha me avisado que era melhor eu parar com isso, e que esse dinheiro poderia estar sendo usado para boas ações na igreja, com o dízimo, que eu sempre pagava. Quando ele falou isso, me acendeu um sinal e eu entendi que foi Deus, que era Jesus que estava me mostrando que quem estava errado era o pastor, porque ele queria o meu dinheiro todo para a igreja. Ele não se preocupou comigo, né? Ele se preocupou de que o dinheiro que eu estava dando pro Carlos devia ser dado para ele, sendo que eu não deixava de atrasar o dízimo nenhum dia. Todo mês estava certinho. Às vezes ficava comendo arroz e feijão para conseguir dar o dízimo. E aí eu vi, o senhor tá falando que tá errado porque o senhor quer o dinheiro todo para você, não é por causa que o Carlos é uma má pessoa. Então, eu larguei tudo, tá? Eu larguei a igreja, o dízimo. O pastor tentava me ligar, mandar mensagem, não queria mais saber. As irmãs tentavam ir na minha casa tomar café, fazer o bolo, não sei o que, também não queria mais. Por quê? Por causa que o Carlos, quando eu contei pra ele disse que era o melhor a fazer. E as irmãs, quando em casa, elas só queriam saber de pegar meu celular, ler tudo e falar que era um absurdo. Tentaram falar com a minha família, não tinha muita gente da minha família, todo mundo já morava mais longe, né? E aí tentaram entrar em contato, até com uma irmã minha e tal, e chegaram a falar na minha cara que a minha irmã não queria saber de nada e que todo mundo estava longe de mim porque eu era essa pessoa teimosa desde sempre, que não aceitava nada certo e que ia acabar de um modo muito ruim da vida. Como que eu ia acabar de um modo muito ruim da vida se eu estava ali nos meus 70 e tantos anos já? Pelo amor de Deus, que absurdo é esse? Então assim, eu não aguentava mais as irmãs, mas isso tá errado. Mas esse homem nunca fez chamada de vídeo com você. Gente, ele tava com o celular quebrado, qual é o problema? Entendeu? Qual é o problema? Mas porque ele nunca mostra a cara. Quem que vai mostrar o steak inteiro com a cara? Quem que tem essa coragem de fazer isso na internet hoje? Que depois que sai uma vez pra algum lugar, todo mundo vai ficar vendo e vai saber que é ele. Ele era um homem renomado. Dizia que era um homem muito importante. Então eu não podia, entendeu? Fui me afastando de todo mundo. E por último eu acabei me afastando do steak. Porque ele começou a exigir um dinheiro que não existia. E ele nunca aparecia na porta da minha casa. Ele chegou a dizer que foi um dia na minha casa, de madrugada, e que por eu não atender ele ficou muito bravo. E voltou e não sabia mais quando que ele voltaria de novo. Que tinha que passar essa raiva. Mas aí, gente, ele já tava pedindo dinheiro e eu mesmo falando que eu não tinha, mesmo tendo, mas não querendo dar porque já era muita coisa, ele começou a falar que sabia o endereço da minha casa, que poderia acontecer alguma coisa ruim, falando umas coisas feias. E aí eu falei, tudo bem. Já que o meu amor não é suficiente, tudo que eu tô fazendo pra você não é suficiente, a gente encerra aqui e você me devolve tudo que eu te dei. Ele falou
que não me devolveria nada e que era melhor eu ficar quietinha, porque ele sabia onde eu morava e podia fazer coisa ruim comigo. Eu fiquei com medo, viu? Eu tô fazendo a valentona aqui pra vocês, mas eu fiquei com muito medo. E aí eu fui pedindo, pelo amor de Deus, que esse homem não entrasse mais em contato comigo. Sendo que era só eu bloquear esse homem. Mas na minha cabeça, ele estava atrás de mim, porque ele gostava de mim, porque ele ia aparecer na minha casa. E eu ficava pedindo para Deus, porque eu achava que Deus tinha essa ação de bloquear ele na minha vida. Eu não precisava bloquear ele online. E aí o Steak acabou, foi parando de falar comigo, sabe? Às vezes ele aparecia em outras contas, sempre pedindo dinheiro, sempre a 1 quilômetro de distância da minha casa, que nunca chegava. E eu fui deixando ele pra lá, mas eu fui ficando tristinha, porque eu não recebia mais as fotos do Steak dele. Isso me deixava mal. Eu tentei conversar com um monte de gente na internet, assistir aquelas coisas adultas, né? Nada funcionava. Tu vai ficar numa depressão que vocês não estão entendendo. Que você chega no fundo do poço. Porque não tem ninguém para fazer comida, você tem que fazer sua comida, você tem que lavar sua roupa. Se você tá doente, você que tá sozinho. É tudo você. E aí quando você quer ter um momento assim, né, de ter grande também, você tem que imaginar não sei da onde. Eu era muito ativa em todas as partes da minha vida. E eu comecei a ficar com saudade, então, do pastor, da igreja, que era onde pelo menos eu conseguia socializar. E aí eu pedi desculpa para eles lá e acabei voltando, né? E a igreja tem que perdoar, né? Jesus manda perdoar 70 vezes 7. Então, eles me receberam de volta, né? Acordaram um outro dízimo para eu pagar, que ainda não chegava nem perto do dinheiro que eu mandava pro Carlos. E aí eu consegui voltar para a igreja desse jeito. Eu não saía muito, tá? Quando eu saía então com as irmãs da igreja. Elas tinham carro, tudo. Às vezes dava até uns pitecozinhos no carro das irmãs. Falava, nossa, com essa idade sabe dirigir, né? Eu sempre fui porreta. E aí a gente foi no bairro do Bexiga, né? Que é um bairro que tem muito italiano. Só italiano. E tinha um bazarzinho, umas padarias, umas coisas lá pra comprar coisa. E tinha um italiano, gente, no máximo 35 anos, tá? Rapaz bonito. Novo. Um cara assim de trabalhador. Eu tava pegando umas coisas numa prateleira e ele veio me ajudar porque ele viu que eu sou daquelas que pega muita coisa, não tava com carrinho com cestinha, não ia conseguir. Nisso ele me olhou e falou que eu tinha um rosto angelical. Eu achei aquilo tão estranho vindo de um rapaz tão novo, mas eu agradeci o elogio. Esse homem me acompanhou até em casa, disse que olha só, do Bexiga pra minha casa tinha tempo, viu? E eu tinha ido com as irmãs e voltei com as irmãs e esse homem também. E as irmãs, sim, porque quando eu fui falar com as irmãs, eu falei como se eu já conhecesse ele. Só que eu não conhecia. E esse homem falou que então quando eu quisesse ir no Bexiga, era só avisar ele pelo telefone que ele me levava e me buscava. Era um homem, assim, muito educado, né? Muito respeitador. E aí me deu a ideia, por que não, né? Ficar indo no Bexiga, de vez em quando. Só que sozinha eu não ia. E aí eu fiz o teste de chamar ele, né? Mandar mensagem. E ele disse que era só marcar, que tava tudo certo. Na minha segunda ida no Bexiga com esse homem me deu um beijo. E eu fiquei que eu não sabia onde eu enfiava a cara. Porque até então a minha conversa com ele era como se ele fosse um filho meu, sabe? Eu mal imaginaria que isso mudaria quando nós fôssemos pra cama. Porque mudou, viu? Mudou. Bom, ele dizia que ele era italiano. Então era uma coisa de nona pra lá, nona pra cá, mamma mia, e não sei o quê. E bácios, e bácios. E eu não entendia, né? O italiano, não. Queria o quê comigo? Acontece que a minha audição ela já estava um pouco prejudicada.
Então o sotaque dele não me soava um sotaque estranho, que estava sendo ali forçado para ser feito, porque ele se apresentou como italiano, tudo tal, mas depois eu descobri, né, que ele não era italiano com porca miséria nenhuma. Por que que aconteceu esse beijo? Porque ele simplesmente falou para mim, quando ele estava com um olhar penetrante para mim num café, que os homens preferem mulheres magras, loiras, novas, e que ele era diferente. Desde muito pequeno, ele já tinha desejo por senhoras. Com seus 15 anos, ele já tinha até grande por senhoras de 50 e 60. E que agora ele se interessava por senhoras de 70, 80 e até 90. Eu não acreditei quando ele me contou isso não, mas ele foi contando das namoradas dele e mostrando foto das namoradas dele. E eu fiquei sem acreditar que aquilo realmente poderia existir. E ele falou, já que você não acredita, então vem aqui, ó. Come um beijo. Mais engraçado ainda é que a gente ficou nesses beijos, só beijos, né? Eu não conseguia me ver realmente fazendo alguma coisa. E quando ele deu a intenção de que ia rolar, e a gente achou melhor que rolasse na minha casa, eu lembro que eu quis fazer toda uma preparação. Eu acho que eu acabei deixando um lugar meio hotel com M, brega, daqueles com a cama redonda e aqueles colchoados, aquelas coisas que não tem nada a ver com nada. Eu acho que eu deixei um pouco assim e eu quis me arrumar de um jeito para ficar novinha, com aquelas roupas mais espalhafatosa e aquele batom e aquela maquiagem que na minha pele já não pegava mais, porque já estava enrugada. E aí eu briguei comigo mesmo assim, eu acho que até umas 3 horas antes dele chegar, que eu não sabia se eu deixava a maquiagem, se eu colocava a maquiagem, eu não sabia. E aí no fim eu acabei tipo indo bem Pantera Poderosa, toda de preto. Tentei colocar o espartilho que eu não conseguia fechar, mas aí ficou lá o espartilho, aquela coisa toda de preto com batom vermelho, com a meia arrastão, com a luva. Eu me preparei, sabe? Como se a gente já fosse mesmo pro abate. E eu lembro que ele chegou, ele olhou, e aí ele riu. E eu fiquei com vergonha, assim, tipo, nossa, não precisava ser tão direta, né? Porque ele vinha primeiro para um jantar. Mas eu acho que eu estava tão subindo nas paredes que eu já pensei em ele chegar, como ele deixou muito claro que aquele seria o nosso dia do nosso primeiro Vucu Vucu, já ir direto pra coisa. E aí eu lembro que ele olhou e falou assim, não, você não precisa disso. Aí ele foi lá, tirou toda a minha maquiagem, disse que a minha pele era de um rosto angelical, que não precisava de maquiagem. E o que ele gostava mesmo era dos vestidos florais, rodados de senhorinha. Então ele foi no meu guarda-roupa, pegou minha roupa mais senhorinha, que eu ia mais arrumada para a igreja, e disse para eu me vestir como eu sempre me vestia, porque ele gostava de mim daquele jeito. E aí, gente, foi o auge, tá? Você se sente viva, você se sente jovem, você se sente feliz. Eu não sei explicar como é bom namorar gente mais nova. E eu ainda acreditando que ele era italiano. Não me perguntem qual é a nacionalidade dele. Eu só sei que não era brasileiro porque tinha sotaque de ser de outro país. Mas italiano, no fim eu descobri que não era. E aí nós começamos a namorar. E o que era namorar? Ele ir na minha casa e fazer um vucu-vucu, e tomar um chá, comer um bolinho comigo e voltar para a vida dele normal. Só que o que ele me apresentou assim que nós começamos a namorar é que ele não era monogâmico. Ele queria namorar mais de uma pessoa. Queria não, namorava. E eram todas senhoras, sempre acima de 70 anos. E como que ele conseguia essas senhoras? Online.
E ele não disfarçava não, tá? Ele mandava mensagem na minha frente. Se eu perguntasse, ele me mostrava a foto da mulher, mostrava a conversa. Se de repente a mulher, ai, tá doente, tá nervosa, tá com saudade, não sei o que, preciso fazer uma chamada de vídeo, ele fazia a chamada de vídeo na minha frente. E no começo eu pensei assim, poxa, já é muito na minha cabeça eu ter um homem desse do meu lado com essa idade. Como que eu vou reclamar que ele tem outras mulheres, que a vida dele é assim? Eu vou acabar perdendo ele e vou ficar de novo com aqueles steak do steak online, que só dava pra olhar, nem pra dar uma olhada, uma cheirada, nada, não dava. Então eu fui engolindo. Só que eu fui percebendo que aos poucos, quando acabava o nosso love, ele sempre tinha alguma preocupação de dívida. E que quando eu ajudava ele com essa dívida, ele ficava até o outro dia. Cada dívida que eu ajudava ele, ele ficava um tempinho a mais. Então eu comecei a fazer isso. Era uma troca boa na minha cabeça. E vocês que estão julgando errado, se coloquem no meu lugar com essa idade e tente imaginar como é difícil ter um parceiro para esse tipo de coisa. Calculando agora, né? Se eu dava para ele ali uns R$ 300 e ele me via umas 3 vezes na semana, e as outras mulheres que eu conhecia, que eram mais 4, também pagavam isso quando encontrava com ele, eu acho que no mês dava para ele tirar um dinheirinho bom, caso essas dívidas não existissem, não é mesmo? Aos poucos, eu fui ficando com ciúmes. E aí, um dia, eu peguei o celular dele enquanto ele estava tomando banho, porque ele deixava tudo livre, tá? Ele contava tudo de verdade. Ele demorava uns 40 minutos no banho. Conversei com uma das mulheres. E ali eu comecei a brigar com a mulher. E não deu tempo de eu apagar, de eu fazer nada, nem sei se tinha como apagar na época, sei lá. Eu sei que ele voltou e a gente começou a brigar muito. E ele falou ali uma coisa que ficou na minha cabeça, que era: ele não poderia largar todas essas mulheres porque ele só gostava de se relacionar com mulheres mais velhas, e as mulheres mais velhas para um italiano era muito pouco, mas só, porque elas não aguentavam muito tempo. E um italiano tem muito calor, tem muita vontade de namorar. Então por isso que ele não ficava com uma só, porque nenhuma ia aguentar o ritmo dele na hora do vamos ver. Aquilo ficou macetando na minha cabeça. Porque eu acho que eu poderia aguentar ele, o que ele precisava, e eu acho que podia ser só eu a mulher dele. Que eu conseguia. Porque isso é igual musculação, né? Você vai praticando, quando você vê se está carregando 50 quilos, 60 quilos. Fazer amor é assim também, é treino, né? Eu comecei a criar uma posse em cima desse homem. A ponto de ver, elas estão pagando alguma conta para ele que, tipo, o valor é mais alto, então eu vou pagar mais, eu vou dar mais dinheiro. Eu queria fazer qualquer coisa para ele entender que eu era a mulher que ele tinha que casar, que ele tinha que ficar junto, que ele não precisava de outras. Porque ele deixou bem claro que se eu, em algum momento da vida dele, ele entendesse que não precisasse das outras, ele deixava isso pra lá. Ao mesmo tempo que eu estava assim, algumas das outras mulheres, eu não sei o que ele fez, mas simplesmente pararam de se relacionar com ele. Então já não eram mais tantas e ele estava procurando, mas também não estava encontrando. Talvez pela questão de ele sempre pedir para pagar alguma dívida ou pedir algum dinheirinho. E não é toda idosa que tem uma aposentadoria rechonchuda, que tem investimentos, que tem rendas. Então eu acho que eu estava até ganhando nessa parte. Tudo aconteceu ao mesmo tempo para eu chegar para ele e falar: olha, eu cubro o que essas mulheres estão fazendo para você financeiramente. E ele falar: mas a questão não é financeiramente, a questão é na parte de se relacionar. Eu gosto de viver outras aventuras e eu acho que uma mulher mais velha não vai me aguentar na hora do rally rola do jeito que eu sou. Por isso que eu preciso de várias. Ele repetiu isso de novo. E eu
bati no peito e falei pra ele que eu aguentaria sim, que eu tava me sentindo muito jovem, que eu voltei a fazer academia, que eu tava até pensando em comprar um carro, que eu sabia dirigir, que eu fazia as minhas coisas sozinhas e que eu poderia muito bem ser a única companheira dele. Não seria viável casar em cartório, né, pra nada, mas que a gente podia fazer uma cerimônia de casamento e que ele podia cuidar das minhas coisas, do que ele quisesse na minha casa, que nós seríamos agora unha e carne, que a gente poderia ver até um pastor para fazer algum tipo de cerimônia, apesar de ser muito difícil de um pastor ou outras pessoas não aceitarem a nossa idade. E ele disse que mesmo sem casamento a gente podia fazer uma união estável ou algumas outras documentações aonde ficasse claro que nós estávamos juntos. E, mesmo não sendo casamento, eu não sabia, mas ele teria direito a várias das minhas coisas, por estar comigo em uma união. Eu esqueci de contar, mas essas mulheres, elas não estavam na mesma região que eu. Às vezes ele viajava horas para encontrar essas mulheres, então ele ficava muito tempo longe, entendeu? Não era que assim, uma semana ele estava comigo e na outra semana ele já estava de novo. Ele pegava uma mulher mulheres de regiões bem distantes. E só fui entender depois, porque para ele aplicar o golpe, se fosse todo mundo na mesma região, ia ser muito difícil. Ele chegou a ficar um mês viajando para ficar com outra mulher, e isso que me fez pensar que então seria melhor eu assumir tudo com ele, os custos e o que ele quisesse, porque eu não conseguia suportar ele tanto tempo longe. E aí eu acho que esse golpe, o que ele fez com essas mulheres foi tão grave que ele não estava conseguindo arrumar outras, que essas já não queriam mais ele e que eu, que ainda não sabia e não estava entendendo o que estava acontecendo, estava aceitando ele, então para ele estava bom ficar ali e fazer essa cerimônia de casamento e ficar comigo e tal, até a lua de mel. Na lua de mel, ele já queria que eu cumprisse essa coisa de aguentar o fogo italiano mangia che ce fa bene. E aí, ele simplesmente não parou, entendeu? Ele só parava para beber uma água, fazer alguma coisa e voltava no vucu-vucu comigo. Eu estou falando de ter relações sucessivamente, sem descanso algum, e eu ali tentando provar para ele que eu conseguiria, achando que no mínimo 2 ou 3, eu não sei o que ele tomou, eu não sei o que ele fez, mas ele não parava. E quando ele parava, ele queria continuar então com a mão. Se aquilo, o negócio dele não tá mais funcionando, ele queria continuar toda a situação com a mão. Ele virou à noite desse jeito comigo. E é óbvio que eu não iria aguentar e eu não aguentei. Eu comecei a passar mal, de ficar tonta, com falta de ar e acabei tendo quase que uma parada no coração. Pior é que ele me levou no médico. Eu fui curada, né? Eu consegui me recuperar antes de ter realmente o coração parar. E eu não entendi que ele tinha feito isso de propósito. Ele me pediu desculpa e ainda agiu comigo no hospital como se, nós tivemos um momento de amor. Ela ficou muito emocionada, muito ansiosa e deu essa parada. Como eu realmente não lembrava, essa quase parada, né? Como eu não lembrava de muita coisa, eu acabei aceitando e acabei perdoando ele. Mas na verdade o que aconteceu foi que ele se relacionou comigo sem parar várias vezes, até que eu realmente perdesse o fôlego e desse alguma coisa. E parecia, sim, que ele estava consciente disso. Naquele momento, eu perdoei e vi como se foi uma aventura de nós dois, nós exageramos e vamos continuar a nossa vida normal. Mais pra frente eu pude confirmar que ele não fez isso sem querer, que não foi porque eu me emocionei e exageramos. Depois dele ter todo o acesso, né, à minha casa, as minhas contas e tudo, ele fez de novo. E dessa vez, eu
falei, né, que eu tô pra morrer, eu não vou aguentar, e não era no sentido figurado, eu estava falando no sentido sério e ele estava entendendo, tanto que ele soltou, porque eu não sei, parece que ele viu que ali eu não ia aguentar mesmo mais, até porque nesse dia ele não tinha dado os meus remédios. Então ele virou e falou, sua velha, é isso mesmo que você tá pensando, é isso mesmo que eu quero. Não lembro muito bem como é que ele falou, mas ele deu a entender de que ali eu iria perder a vida e ele era o que ele queria. Se ele queria era porque pra ficar com tudo. E aí eu fui para o hospital de novo, só que dessa vez eu tive que ficar no hospital para tentar me recuperar. Essa conversa do que ele falou dessa segunda vez, forçando e tal, eu tive no hospital com a minha irmã, lembra, que morava longe e tudo, e que quando ficou sabendo da situação, veio ver o que realmente estava acontecendo. E aí eu pude contar para ela sobre isso. Depois disso, eu não durei muito tempo, tá? Mesmo com alimentação e medicação, eu não durei muito tempo, que era o que ele queria. E aí o que ficou, né, foi ele para brigar por todas as minhas coisas, que deveria ficar com a minha irmã e com a minha família, que mesmo longe não tinham nenhum contato, como ele era o único ali presente, então ele teria, né, muitas chances sobre isso. Até hoje, né, mesmo ele tendo saído de lá, tendo usado, gastado tudo que podia, ainda continua essa coisa de divisão, de como que vai ser. E a minha irmã queria que ele não ficasse com nada, mas infelizmente ele ficar com nada não foi possível, né? Até por comprovar, por conversas, por mensagem, por comprovar tudo do tempo que ele viveu enquanto eu estava viva. Bom, gente, essa história eu não sei porquê, eu fui contando, a minha energia foi baixando de um jeito. Parte da história foi contada pela irmã, e parte da história, essa senhora, acreditem ou não, ela tinha como se fosse um blog, um bloco de notas e tal, onde ela contava como se fosse até conto erótico, como foi essa vivência, tanto com esse turco barra angolano no início, e depois para esse italiano que até hoje não se entende qual é a nacionalidade desse italiano e não se entende por quê. Porque o nome que ele deu para casar não é italiano o nome, tem origem em árabe, a irmã é bem confusa para contar, e aí eu não entrei nesses detalhes porque assim, é uma confusão que ela não entende, eu não consigo entender e nós já tá ficar passando informação errada aqui para vocês, né? Parece que que ele não é italiano de verdade. Mas fica aí a reflexão da questão da solidão, né? Da mulher. De como é complicado não ter parentes pertos, da busca por outras coisas. E da onde que pode levar a nossa cabeça, né? A aceitar e doar a nossa parte financeira, a nossa energia, só para ter alguém do lado. Isso parece que acontece independente da idade, pelo que a gente está vendo na história de hoje, né? Deixem as reflexões de vocês nos comentários. E até a próxima história do canal. Feliz de nós. Oh, coisa mais linda. Tá todo o negócio na boca. Isso, olha a carroça. Ah, que delícia. Tem flores. Agora eu quero foto pra postar agora. Agora. Agora? Vamos trabalhar agora? Com essa flor aí. Pera, deixa eu flor aqui.